Bom dia, alunos do terceiro ano do Polivalente, Feijão Batista. Então, eu vim gravar um vídeo para vocês hoje, um vídeo sobre o existencialismo. É a nossa 11ª aula e eu já pedi para vocês assistirem videoaulas. Eu já passei texto, pedi para vocês responderem questões sobre o existencialismo, mas eu queria vir aqui conversar com vocês um pouco, né? Fazer uma introdução, porque às vezes a gente estuda o existencialismo, a gente estuda Jean-Paul Sartre e a gente fica meio perdido. O que é o existencialismo? Então eu queria esclarecer isso com vocês, né? E conversar um pouco com vocês. A gente não gravou vídeo ainda, né? Mas a gente vai começar, né? Trabalhar melhor o nosso conteúdo nesse sentido. Embora as videoaulas que vocês assistiram tenham sido muito boas, são aulas excelentes, mas eu quis vir aqui ter esse contato com vocês. Eu acho que é muito bom, né? Então vamos fazer uma introdução sobre o existencialismo, vamos falar o que é esse existencialismo que a gente está estudando. Então a filosofia do século, ela tem início no século XX, mas se consolida mesmo no século XXI. Os maiores influenciadores do pensamento existencialista é Søren Kierkegaard, Arthur Schopenhauer e Friedrich Nietzsche, né? Então eles foram os grandes pensadores que influenciaram os pensadores do século XXI. Todos com a sua visão um pouco pessimista e que os pensadores do século XXI trouxeram isso para suas filosofias, né? Então, terceiro ano, quando a gente fala sobre existencialismo, o objeto central dessa filosofia é a existência humana, é o ser humano em si. E esse ser humano, quando a gente fala sobre esse ser humano, a gente se pergunta o que é o existir? É uma grande pergunta da filosofia. Qual que é o sentido do existir? Qual que é o sentido da vida? Né? E aí esses pensadores vão chegar à seguinte conclusão: existir é uma relação. É uma relação do homem, do ser humano com ele mesmo, né? O ser humano se relaciona com ele mesmo, com os seus medos, as suas frustrações, as suas angústias, os seus problemas, as suas questões. É uma relação do ser humano com o outro, nós nos relacionamos com o outro. É aquela famosa frase que eu já disse para vocês 1 milhão de vezes, vocês já ouviram em 1 milhão de lugares, né? Que ninguém é uma ilha, ninguém vive sozinho, nós precisamos do outro para nos relacionarmos. Então essa relação com o outro, essa troca com o outro, ela é muito importante e muito difícil, né? As pessoas precisam das outras para serem felizes, mas essa relação com o outro, ela é muito conflituosa. Aí nós ouvimos muitas teorias falando que o ser humano não pode buscar felicidade no outro, primeiro ele tem que ser completo, primeiro ele tem que ser feliz, se ele for buscar felicidade no outro, ele nunca vai encontrar, mas a verdade é que sozinho ninguém é feliz. Então, essa relação com o outro, ela é muito importante. Existir é uma relação do ser humano com o mundo que está à sua volta, com a sociedade onde ele está, com a cultura que ele está inserido. Então, essa relação com o meio ambiente, com o ambiente onde ele está inserido. Então, existir são relações. E também existir é uma relação com Deus, que a gente não pode deixar de dizer. Não é porque um dos maiores representantes do existencialismo, Jean-Paul Sartre, é um ateu convicto, que a gente não pode falar da relação do ser humano com Deus, porque a maioria das pessoas, grande parte, se relaciona com Deus. Então é uma relação muito importante, essa relação do ser humano com Deus, né? Então
existir é relacionar-se. Existir é estar inserido em um contexto de relacionamentos. Primeiro, quando eu me relaciono comigo mesmo, quando eu me relaciono com o outro, quando eu me relaciono com o mundo. Tem gente que se conhece muito bem, é muito feliz sozinho, mas quando ele vai ao encontro do outro, ele não consegue estabelecer essa relação. Tem gente que só consegue estabelecer relação com o outro, mas ele não se ama, ele não tem um bom relacionamento com ele mesmo. Então, existir é estar a par desses vários relacionamentos. É entender a sociedade onde nós estamos inseridos, é entender a cultura que nós nascemos, o meio que nós nascemos, a forma com que nós vivemos. Então, o existencialismo parte desse princípio de que existir é relacionar-se. Outra questão muito importante no existencialismo é que essas relações elas podem ser de duas formas. Elas podem ser baseadas no determinismo, rígidas, sólidas, concretas, determinadas, onde não há liberdade para você, não há liberdade para o agir, as coisas já estão pré-determinadas, as coisas já estão meio que prontas para você. Aqui a gente trabalha numa relação causa e efeito. Se você faz alguma coisa, é óbvio que o efeito já está determinado. Então, existe nas relações algo que é rígido, algo que é concreto, algo que nós podemos dizer que já estaria pronto. No entanto, existe também nas relações um espaço enorme para o dinâmico, para o indeterminado, para o acaso, para aquilo que nós ainda não sabemos o que vai acontecer, para o improvável. E aqui cabe a nossa liberdade. Então, no existencialismo, é verdade que nós somos livres, mas é verdade que nós somos também determinados, né? Então, no existencialismo, a liberdade é um tema importante. E essa liberdade sempre deve vir acompanhada de responsabilidade. Mas esse é um outro tema do existencialismo que eu desejo que nós possamos ainda abordar esse tema. Então, as relações no existencialismo podem ser baseadas no determinismo ou podem ser baseadas na liberdade humana, né? Por isso que existe uma frase sartriana que vai dizer: o homem constrói ou destrói a si mesmo. Então é o homem que se faz, que há liberdade para esse homem escolher qual caminho que ele vai seguir. Há liberdade para ele construir a sua própria história. Outra frase muito importante do existencialismo, que vocês já ouviram em muitos lugares, é que não importa aquilo que fizeram com você, importa aquilo que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Então, meio que, se já existe uma história predeterminada na sua vida, há ali espaço para que você transforme essa história. Então, essas relações existencialistas cabem nela o determinismo e a liberdade, ok? E eu separei aqui 4 grandes características do existencialismo para a gente compreender melhor o que é esse existencialismo. Então, os pensadores existencialistas, eles vão ter sempre uma visão dramática da condição humana. Então, as coisas não são lindas, a humanidade não está caminhando para o progresso, as coisas não vão melhorar. Há uma visão dramática do ser humano, né? Há uma angústia que permeia a vida do ser humano. Outro ponto interessante é que o ser humano, ele é imperfeito na visão existencialista, ele é inacabado, ele não está pronto e acabado. E aí tem um conceito sartriano muito importante que vai dizer que a existência
precede a essência. A existência vem antes da essência. Primeiro nós existimos, nós estamos no mundo, nós fomos lançados no mundo e agora cabe a nós construir a nossa essência. Cabe a nós construir a nossa própria vida. Então o ser humano ele não está pronto, determinado e acabado. Ele está em constante construção da sua essência, né? Então esse ser humano, ele é imperfeito, ele é inacabado e ele está aberto para construir-se a si mesmo, ok? Terceiro ponto importante do existencialismo, liberdade. A liberdade não é plena. Nós já abordamos esse ponto aqui, né? Então, para os existencialistas, a liberdade não é absoluta. Ela tem seus limites. Primeiro limite, um dos limites é que ela tem que vir sempre acompanhada de responsabilidade. Então eu nunca posso fazer exatamente o que eu tenho vontade de fazer, porque eu preciso pensar nas consequências que aquela atitude vai trazer para mim mesmo, nas consequências que aquela atitude vai trazer para o outro, vai trazer para a sociedade onde eu estou inserido. Então, a liberdade ela nunca é completamente plena, absoluta, né? Embora essa liberdade ela não é negada, mas a gente precisa compreender que há circunstâncias que podem tolir a nossa liberdade. Sartre disse que livre mesmo, nós seríamos se às 6 horas da tarde eu pensasse, onde que eu vou jantar hoje? Morando aqui no Brasil, onde eu vou jantar hoje? Ah, eu estou com vontade de jantar na França. Eu sou uma pessoa muito rica, eu tenho um jatinho, um piloto particular e eu posso pegar o meu avião e ir jantar na França. Mas mesmo que eu tenha muitas condições favoráveis a mim, eu sou muito rica, eu vou conseguir chegar na França no horário certo para jantar na França? Não, eu não vou conseguir. Porque as condições que me cercam, a distância, não permite que eu chegue lá na hora certa para o jantar. Então, nós não somos completamente livres, não somos, ok? E a quarta grande característica que eu quero trazer para vocês sobre o existencialismo é que a vida humana não é uma trajetória de sucesso. A vida como ela é uma trajetória de dor, de sofrimento, de problemas, de injustiça, de doença, de maus tratos, de falta de afeto emocional, de problemas financeiros, de doenças, de velhice e de morte. Então, a vida humana não é uma trajetória gloriosa, não é uma trajetória gloriosa, é uma trajetória de dor e sofrimento. E a grande sacada do existencialismo é quando nós nos damos conta disso, quando nós percebemos que a vida é cheia de questões, de problemas. E essa percepção angustia a alma humana, traz uma angústia interior para o ser humano, e essa angústia é um grande tema da filosofia existencialista, né? Então, essa é a grande questão do existencialismo. É quando o homem se dá conta de quem ele é no mundo e essa percepção traz ao homem uma angústia profunda, uma angústia interior, né? E essa angústia interior, ela não é algo negativo. Ela pode ser algo muito positivo para o homem. Então, terceiro ano eu quis
trazer para vocês algo sobre o existencialismo, porque vocês estão aí lendo textos, assistindo videoaulas e às vezes ainda não compreenderam o que é o existencialismo. Então, o existencialismo é a existência humana nas suas relações e as percepções que os grandes pensadores do século XX tiveram sobre o existencialismo foi de que o existencialismo não é uma trajetória de sucesso, é de que a vida humana não é uma trajetória de sucesso, que o ser humano não está pronto e acabado e de que ele está em constante construção. É isso aí. Os maiores pensadores do século XXI, existencialistas, nós podemos destacar principalmente Jean-Paul Sartre e Martin Heidegger, né? Que são dois grandes nomes do existencialismo. Então, eu espero que nós tenhamos outras oportunidades de falar ainda mais sobre o existencialismo, ok? Essa semana eu quero que vocês assistam esse vídeo com carinho, anotem aquilo que vocês conseguirem anotar no caderno de vocês. E é isso que eu quero que vocês façam essa semana. Então, um grande abraço para vocês. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, coloca lá na plataforma, pode falar que a gente vai tentar responder vocês, sim. Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até mais, viu? Um abraço. Obrigada.